Não busque a perfeição, busque o aperfeiçoamento. Sim, vou repetir, não busque a perfeição, busque o aperfeiçoamento. Às vezes a gente passa a nossa vida inteira tentando ser perfeitas em algumas coisas para poder começar. Entende? Ah, porque eu gostaria... por exemplo, vou colocar eu, tá? Vou me colocar aqui na berlinda. Eu tenho o sonho de ser escritora. E às vezes eu falo assim pra mim: mas é porque eu ainda não sou boa nisso. Porque eu ainda não sei escrever tão bem quanto fulana, ciclana, beltrana. E aí eu sempre fico buscando a perfeição ao invés de buscar o aperfeiçoamento. Ao invés de me colocar à disposição a escrever da forma que eu sei por enquanto, eu sempre fico tentando ser perfeita. E esse é o devocional de hoje. Esse é o nosso chá de vergonha na cara. Inclusive, toma o teu que eu tomo o meu. E a gente juntas vamos aprender que não é sobre perfeição que Jesus está falando, é sobre aperfeiçoamento. E nós vamos ler juntas lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 48. Olha só. E aí, Jesus, ele tá falando... Aqui é o Sermão da Montanha, né? Então, Jesus, ele tá falando sobre muitos aperfeiçoamentos. Inclusive sobre adultério, divórcio, juramento, vingança. E, por fim, ele fala nesse capítulo sobre o amor aos nossos inimigos. E então, ele finaliza essa parte falando... Portanto, do tipo, depois que eu disse tudo isso, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É impossível. Ele colocou uma régua aqui, minhas irmãs, que é simplesmente impossível. Entende? É impossível nós sermos perfeitas como o nosso Pai Celestial. É impossível. Deus, para mim, não erra nunca. Deus não falha. Deus não mente. Deus não comete um pecado, uma falha de caráter. Não existe a palavra falha dentro da identidade dele. Não existe a palavra erro na identidade do Senhor. Sabe, então, quando eu olho para esse versículo, eu percebo que não é um critério decisivo dentro do reino de Deus. Só entra quem for perfeito. Eu entendo aqui que Jesus está falando: ei, tem um padrão que vocês precisam aprender a buscar. É o padrão de Deus. Existe a perfeição do céu que você precisa aprender a buscar. Mas não é sobre ser perfeito, mas sobre ser aperfeiçoado pelo Senhor, por esse Pai Celestial que está aqui disposto a olhar para você e falar: filha, você precisa crescer, filha, você precisa melhorar, filha, olha mais para esse defeito, para esse pecado e aperfeiçoa ele, melhora ou retira ele da tua vida, porque eu quero ver você crescendo para cima e não para baixo. Eu quero você em ordem crescente e não decrescente. Entende? Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Quando nós estamos escondidas e nós não queremos aparecer no Senhor, Deus nos chama para fora e fala: ei, Natália, vem para cá. Eu quero te aperfeiçoar. Existe um chamado sobre nossa vida e se chama aperfeiçoamento. Se o Senhor está te trazendo aqui, agora, nesse devocional, é porque Ele tem coisas para tratar no teu coração e para te ensinar ao longo desse processo. Eu li um livro no início desse ano, já vou contar aqui, já li início para vocês. Eu li um livro no início do ano. É um livro poderoso, assim, maravilhoso. Inclusive, eu trouxe até ele aqui. Se chama Seu Problema é Você. O autor é o Diego Menin. Inclusive, ele é muito bom lá no Instagram, siga ele. E aí, ele fala sobre várias coisas e sobre essa disponibilidade que nós temos em sempre estragar a nossa própria história, a nossa própria vida e os propósitos que o Senhor tem pra nós, né? Então, o seu maior problema sempre vai ser você. E aí, tem uma frase que eu amo demais, que é sobre Abraão. Abraão não é meu personagem favorito, mas eu lembro que quando eu comecei já o livro, porque bem no comecinho do livro, eu lembro que já, pensei
diferente sobre ele agora. E fala assim: Abraão estava longe de ser um homem perfeito, mas sua disposição em confiar em Deus fez dele um exemplo de fé para todas as gerações. Abraão estava longe da perfeição, minhas irmãs. Abraão estava muito longe de ser perfeito. Mas o exemplo dele, a busca dele, a vontade dele de fazer a vontade do Senhor, fez com que ele fosse um pai da fé para todos nós. Fez com que ele inspirasse e vai inspirar muitas gerações que estão aqui nessa terra e ainda vão passar. Entende isso? Não foi a busca por ser um homem perfeito e sempre se manter numa pose. Não. Foi a busca pelo aperfeiçoamento do Senhor me corrige. Senhor, eis-me aqui. Deus, eu estou aqui. Levarei o meu filho até o alto da colina, assim como o Senhor está me pedindo, mas com lágrimas nos olhos, porque eu estou aprendendo a ser aperfeiçoada. Muitas vezes o Senhor vai te pedir coisas difíceis, minha irmã, assim como pediu para Abraão. Mas você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a descansar nesse Pai que cuida de você. No devocional anterior, nós falamos exatamente isso. Ei, você tem um Pai. Não se esqueça. Não se esqueça jamais. E aí, nesse versículo, a gente percebe que o Senhor está te chamando. Nos chamando para tratar do nosso caráter, da forma que nós tratamos as pessoas, a forma que nós tratamos o nosso propósito, a nossa identidade e como nós podemos ser cada dia mais pessoas melhores. Nós precisamos buscar sim a nossa melhor versão. Nós precisamos sim aprendermos a sermos aperfeiçoadas e aperfeiçoadas em amor, em Cristo Jesus. Então não vai adiantar você ficar passando uma vida inteira achando que quando você for perfeita você vai fazer. Não! Começa errado, começa do teu jeito, começa até na carne se for preciso, mas por favor, comece. Comece de alguma forma, comece a ser corrigida, comece a aceitar as correções do Senhor sobre a sua vida. E eu não estou falando das críticas, porque quem critica te joga para baixo, quem te corrige te joga para cima. Saiba diferenciar isso. Quando você recebe uma crítica, ela sempre vai te diminuir. Vai falar: ei, desista, para de fazer, não é desse jeito. Agora, quando você recebe uma construção, ela sempre vai te colocar para cima. Ela sempre vai falar: ei, usa esse tijolo, usa esse tijolo, usa esse tijolo, se coloque à disposição, vai crescendo, sabe? Às vezes vou contar algo pra vocês. No início do Alma Florescida, no início que eu comecei a falar sobre Jesus na internet, sobre a minha vida de oração, eu recebi muitas críticas, eu recebi muitas construções. Às vezes eu recebia crítica de pessoas que eu esperava receber construções. Eu esperava receber coisas construtivas que iam me aperfeiçoar. Do contrário, elas só me jogavam para baixo. E de repente o Senhor começou a levantar mulheres e mais mulheres dentro do meu círculo para me jogar para cima. Mulheres que foram olhando para aquilo que eu estava fazendo e falaram: Nath, melhora nesse ponto. Nath, por que você não faz assim? Nath, olha, cuidado com essa palavra, sabe? E aí elas foram me construindo. Isso me constrangeu tanto, gente. E eu sou tão agradecida pelas pessoas que me constroem. Não pelas pessoas que me criticam. As pessoas que me criticam, eu não tenho nem vontade de andar perto. Eu não sei você, mas eu não gosto de ficar andando perto de pessoas que sempre vê o copo meio vazio, ao invés de ver o copo meio cheio, sabe? Então, pessoas que sempre vão falar alguma coisa que não edifica o reino, que não é da vontade do Senhor, sabe? E aí, eu comecei a me juntar com essas pessoas e me agarrar nessas construções. E então, fazem 2026, eu comecei em 2018, então fazem 8 anos aí que eu estou trabalhando na internet por conta, né, das construções, por dar ouvido
as construções que as pessoas foram dando. Então, sim, as construções são importantes. O aperfeiçoamento é importante. Não se deixe se levar pelas críticas. Mas também não seja o tipo de pessoa que nunca escuta uma crítica. Não seja o tipo de pessoa que não presta atenção nas críticas das pessoas. Eu presto muita atenção. E aí eu vejo, isso tá certo, isso tá errado, isso é mentira, isso é verdade. Eu separo sempre as críticas. Quando eu percebo que a pessoa está trazendo muitas mentiras sobre o meu coração e tentando diminuir aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, sabe? E não é me diminuir, é diminuir o Senhor. Eu tomo cuidado. Eu tomo muito cuidado. Eu tomo muito cuidado, vocês não têm ideia. A exposição na internet faz com que a gente receba muitos palpites de pessoas que a gente muitas vezes não quer escutar. E a gente precisa aprender a blindar o nosso coração, porque isso acontece na nossa vida comum o tempo todo. As pessoas vão falar, e vão falar sim, tá? Assim como você também fala da vida dos outros. Você acha que eu não sei? Sim, sei sim, porque eu também falo, sabe? E nós precisamos aprender a saber o que nós vamos falar. É pra construir ou é pra destruir? É pra aperfeiçoar ou pra, quase que matar a pessoa? Então, olhe hoje pra dentro da sua vida e comece a perceber qual que é o meu problema. Meu problema é eu. É a minha língua, é a minha falta de aperfeiçoamento, é a minha falta de deixar com que os processos me aperfeiçoem. Então para de ficar passando pela prova sem dar glória a Deus, como diria o irmão Lázaro. Comece a passar pela prova dando glória a Deus, porque essa prova tá te aperfeiçoando, essa prova tá te tornando você uma pessoa melhor. Olhe para tudo isso que tá acontecendo e perceba, eu serei uma pessoa diferente. Eu vou dar o meu melhor. A pessoa pode estar me dando o pior dela, mas eu vou me comprometer a ser uma pessoa diferente, uma pessoa mais sincera, uma pessoa mais honesta, uma pessoa com uma comunicação assertiva, menos violenta, sabe? E aí a gente pode entrar em tantos assuntos sobre isso, mas a verdade é, olhe mais para as qualidades que você tem a oferecer, para os frutos do Espírito Santo que estão sendo aperfeiçoados em você. Quando a Bíblia fala assim, produza frutos, ou uma árvore que não tem frutos vai ser lançada fora, ela está falando sobre caráter. Sobre caráter, não está falando sobre as almas que você vai conquistar, ou o número de pessoas que você vai levar para Jesus. Não, está falando sobre o número de qualidades de Cristo que habita dentro de você. Então, sim, permita-se construir frutos e ser aperfeiçoada através dos frutos. Olhe para as suas qualidades, olhe para os seus defeitos, porque a gente está muito mais acostumado a olhar para os nossos defeitos do que para as nossas qualidades. Então comece a olhar naquilo que você também é boa. Eu comecei a escrever simplesmente porque um dia uma professora minha da faculdade, tá? Ela olhou para um poema que eu escrevi e ela falou assim, não lembro se era um poema ou um conto, mas ela falou assim, Natália, a sua escrita é generosa. Sua escrita é muito generosa. Se eu fosse você, aperfeiçoava-se nisso. Se eu fosse você, trabalhava com isso. E eu vim pra casa pensando sobre aquilo. E eu comecei a perceber que quem eu sou tem tudo a ver com aquilo que o Senhor me chamou pra fazer. Então, saibam que sim, estou escrevendo livros, não é só livros, sabe? E eu tô esperando a oportunidade do Senhor para trazer eles à tona. O Senhor não pediu ainda para publicá-los, então estou aguardando o tempo certo do Senhor, né? Porque sim, existe tempo e modo, não adianta fazer a coisa certa do jeito errado, né? Nem no tempo errado. Mas olhe sim para as tuas qualidades. No que você é boa, minha irmã? O que Deus te chamou para ser? Muito boa. Você olha para isso e fala assim, uau, aqui eu arrasei, sabe? E não é com orgulho, mas é com um sentimento de aqui eu fui usada pelo Senhor. No que você é boa? Nath, eu não sou boa em nada. Eu não consigo olhar para as minhas qualidades. É porque a tua visão está manchada. É porque a sua visão está deturpada. Porque tudo aquilo que Deus fez é bom. E Deus fez você. Deus fez você. Você é boa. Talvez você não vá ser boa em tudo.
tudo, mas em alguma coisa você é muito boa. Deus fez a mulher e disse: é muito bom. Ela é muito boa. Ela é gentil, ela é carinhosa, ela é amorosa. E talvez você vai precisar aperfeiçoar alguns frutos do Espírito Santo dentro de você. Você vai aprender a ser uma pessoa mais paciente, mais calma, né? Mais longâmina, uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais bondosa, mais amorosa com os seus filhos, com a sua família, com o seu marido. Eu não sei o que o Senhor tem para sua vida, mas eu espero que você se coloque-se na brecha e permita-se ser aperfeiçoada durante esse processo. E eu sei que não é um processo tão fácil assim como eu estou falando. Vai doer, vai machucar. As pessoas vão se assustar com quem você está se tornando. As pessoas vão olhar para você e vão até te achar esquisita. E você vai receber muitas críticas que vão tentar te jogar para baixo. Mas continue perto das pessoas que olham para você e tentam te construir. Esses dias atrás eu olhei para uma amiga minha e falei assim: ei, você me dá um feedback de quem eu tenho sido para você? Quem eu sou para você? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus pontos fracos, os meus pontos fortes para você? O que você tem visto dentro de mim? E aí ela começou a pontuar algumas coisas e eu falei: opa, espera, deixa eu pegar meu caderninho. Peguei meu caderninho de oração, comecei a anotar tudo ali, tudo mesmo. Eu falei: Senhor, e no final, sabe o que eu fiz? Eu agradeci. Falei: obrigada, amiga, você é uma amiga. Eu reconheço a sua amizade. E ela falou: ok. Obrigada pela oportunidade também. E aí ela falou coisas das quais eu não gostei muito, mas quem pediu o feedback foi eu, né? E eu não ia brigar ali com ela sobre isso. Do contrário, eu levei pra oração. E exatamente essas coisas que eu não gostei foi exatamente as coisas que o Senhor falou: é porque ainda você não melhorou nisso. É porque ainda você não cresceu nisso. Talvez você ache que está boa, mas dentro de você isso não transbordou. Talvez esteja incubado dentro de você. Você sabe que você não é assim, mas você ainda não transborda exatamente isso. Então começa a transbordar, minha querida. Começa a transbordar. Começa a buscar a sua melhor versão através dos frutos do Espírito Santo sendo aperfeiçoados na tua vida. Sim, comece a buscar o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4:12. O aperfeiçoamento dos santos. Deixe com que os santos te aperfeiçoem. Deixe que a vida comunitária te aperfeiçoe. Deixe que a igreja te aperfeiçoe. Assim como o Senhor também tem te aperfeiçoado. Ande com pessoas que vão te aperfeiçoar. Ande com pessoas que vão te fazer crescer. Ande com pessoas que vão falar assim: ei, esse emprego não tá bom para você. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai fazer algo novo sobre a tua vida. Ei, por que você tá gastando tempo nisso? Ei, sai um pouco do teu celular. Ei, vai ler a Bíblia. Ande com pessoas que falam que você precisa ler a Bíblia. Ande com pessoas que perguntam: e aí, tem orado? Tem buscado ao Senhor? Por que você tá faltando tanto culto? Por que você não tá se permitindo ser tratado por Deus nesse ponto? Ande com pessoas que te cobrem de ser uma pessoa cada dia melhor. Gente, é isso. E eu espero que você tenha guardado essa sementinha no teu coração. Se você me escutou até aqui, vamos fazer o nosso combinado de sempre? Você comenta aqui embaixo um emoji da sua flor favorita ali, tá bom? Coloca ali uma florzinha, uma rosa, uma tulipa, uma margarida, não sei. Coloca aí uma florzinha, porque eu sei que daí você chegou até aqui, tá bom? E se inscreva no canal, curta, compartilha, manda esse vídeo pra uma amiga. Fala assim: pensei em você nessa hora. E é isso. Gente, um beijo e até o devocional de amanhã.